Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Aqui é o espaço onde ideias, experiências e estratégias se encontram para impulsionar o empreendedorismo e fortalecer as empresas. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um tema fundamental para a economia brasileira: os desafios e as oportunidades das empresas familiares. Para essa conversa, recebemos um especialista no assunto. Nosso convidado hoje é o consultor em empresas familiares, Sêmio Timene, da Timene Consultoria, que traz sua experiência para discutir governança, sucessão, profissionalização e os caminhos para garantir longevidade e crescimento sustentável nos negócios conduzidos por famílias. Ao longo do programa, vamos entender por que muitas empresas familiares enfrentam dificuldades na transição de gerações, quais são os erros mais comuns e, principalmente, como transformar vínculos familiares em uma verdadeira vantagem competitiva. Fique conosco, o Mundo dos Negócios está só começando. Sêmio Timene, meu caro amigo, satisfação tê-lo aqui no nosso Mundo dos Negócios. Alegria, Jenner, estar com você, com sua audiência. Obrigado pelo espaço, conversar sobre um tema tão relevante. Você está com essa consultoria já há um bocado de tempo. 20 anos agora em 2025, estamos caminhando para o 20 anos já, rapaz? É algo que a gente trabalha com muito afinco, com muita paixão. Agora é algo que termina sendo uma realidade das empresas familiares, principalmente no nosso estado do Rio Grande do Norte, como também no Nordeste. Mas se você para observar, é algo que muitas vezes o empreendedor ele não atenta para essa necessidade. Sim. A nossa consultoria, infelizmente, ela às vezes é convocada para situações em onde o problema já está formado. A ideia é que a gente possa, e por isso que é tão importante um espaço como esse, que a gente possa trazer educacionalmente o fato de que a empresa pode durar por gerações. Nós, humanos, não. A tendência é que a gente parta antes das empresas. As empresas, o legado que um fundador ele deixa vai muito além do CNPJ, vai dos seus valores, vai dos laços familiares, interna, né? A cultura. Ou seja, é importante que o fundador, na sua altivez, com sua energia, com sua liderança, lidere essa condução de gerações, cativando os filhos de tal forma a que sejam verdadeiros sucessores e não simplesmente herdeiros. Cativando e preparando, né? Isso. Porque normalmente quando o cara que criou, que concebeu, ele faz um esforço gigantesco para viabilizar o negócio, e aí é mão fechada, é economia, é uma visão diferente, é um foco total, a família mergulhando no negócio. Muitas vezes a geração seguinte, quando chega, ela chega sem essa postura. É muito mais mão aberta, gasta muito mais. Tem inclusive ditados que falam sobre isso, sobre pais ricos, filhos nobres e netos pobres, né? Isso é uma característica muito grande. As empresas daqui, eu acho que talvez em sua grande maioria, são todas empresas familiares, né? Sim. A gente tem esse componente muito forte no nosso universo. Números do Sebrae em nível Brasil chega a considerar quase 80% das empresas familiares das empresas brasileiras com componente de empresa familiar. Você falou aí um tópico importantíssimo. Pai e mãe fundadores, eles muitas vezes eles fazem uma boa educação para os filhos se tornarem homens e mulheres quando adultos, Sim. mas não gestores. Sim. Um termo que a gente escuta desde a década de 90 do século passado e que foi muito deturpado aqui no Brasil é a profissionalização da empresa familiar, que nada mais é do que pegar o filho e tornar ele o melhor profissional que aquela cadeira exige dele. O que é profissionalização da empresa familiar, meu caro ouvinte, agora me entreguei como comunicador do rádio, né? Meu caro que nos prestigia com a sua audiência. Nada mais é do que você olhar para o teu filho, olhar para a tua nora, olhar para o teu irmão e dizer quais são as competências que o cargo exige e que você precisa desenvolver. Isso é profissionalização. Lá atrás a gente escutava dizer demitir todo mundo da família e colocar gestores do mercado. Não, não é isso. Isso é uma solução quando você não tem alguém que você confia, que você ama, que você acredita no potencial, porque tem um caminho contrário também.
E se o filho não tem a competência, nem a vontade, nem o desejo de se profissionalizar? Pai ou mãe nenhum pode colocar em risco o patrimônio desse filho, porque sim, ele será herdeiro, pode não ser sucessor. Certo. Colocar em risco esse patrimônio que ele construiu ao longo de tantos anos e tantos esforços, ele não pode colocar em risco colocando o filho numa posição em que ele não vá desempenhar as competências que aquela posição exige. Se aquele membro da família não tem essa competência, infelizmente, aí sim ele tem que pensar em olhar fora dos muros da família. Mas profissionalização, de cara, é dizer isso, Gêner. Você olhar para o membro da família e dizer, quer sentar naquela cadeira, você tem que preencher esses requisitos. Normalmente, algumas empresas grandes do Brasil, elas criavam, dentro delas próprias, o caminho natural para os herdeiros seguirem desde o cargo mais baixo até chegar lá em cima na diretoria. Então, havia um percurso natural para que aquela pessoa, aquele parente pudesse se qualificar, conhecer os meandros da empresa, dominar a cultura interna da empresa, até ele chegar ao momento em que ele se transformaria ou se transformará num membro do board executivo. Ainda é assim? Sim, é uma excelente escola você conhecer os meandros, as veias e artérias de uma empresa. Agora, a melhor prática hoje é proporcionar esse membro jovem da família trabalhar em outra organização. Sim, para trazer a cultura. Porque traz a cultura de fora, você Outra soma visão, né? com outra visão. Então, isso é muito utilizado, assim, às vezes, inclusive, cruzamentos entre empresas. Pega o meu herdeiro aqui, leva para trabalhar 3 ou 4 anos com você e vice-versa. Essa é a melhor das práticas. Uma outra coisa que a gente vê acontecer com muita facilidade hoje em dia é a possibilidade de pegar esse membro jovem da família e mandar estudar fora do país. Né? Então, hoje o mundo é interconectado e você, ao proporcionar muitas vezes esse nível de experiência, traz um profissional não só com uma visão de mundo muito maior, mas também com várias outras competências que é tão exigida no mundo de hoje. Né? Perfeito. As empresas familiares, elas representam grande parte dos negócios no Brasil. Qual é o principal desafio que você observa nesse modelo? Conversar. O maior desafio das empresas familiares não é o financeiro, não é a concorrência, não é o marketing. O maior problema é que muitas vezes o pai fundador quer tratar a filha como aquela menina que ele trocou as fraldas. E o filho acreditar que sabe muito mais do que aquele pai que se dedica nos últimos 30 anos da sua vida àquela empresa. Quando você consegue colocar os membros de uma família, de uma empresa, em volta de uma mesa, que não é a de jantar, é a mesa da empresa, é o birô, para conversar sobre o que eu espero da empresa, o que eu penso do futuro, seja eu fundador, seja eu sucessor, e inclusive abrindo o espaço, papais e mamães, para uma velha frase que eu adoro repetir, a possibilidade de seu filho ou sua filha dizer, não, eu não sou feliz trabalhando aqui. Eu não quero dedicar 1/3 da minha vida, que é a parte profissional de todos nós, cerca de 8 horas por dia, eu não quero, eu sou muito mais realizado fazendo alguma outra coisa. Isso é legítimo. E papais e mamães, sua maior missão na Terra é criar um ambiente para os seus filhos descobrirem verdadeiramente o que é felicidade profissional. Criar um ambiente, não forçando. Agora eu vou parafrasear uma frase que eu aprendi com o nosso querido amigo Gilvan Trigueiro Júnior, do Grupo G Trigueiro. Gilvan é da frase dele que diz assim, se o mundo influencia meus filhos, eu influencio também. Então, desde a mais tenra infância, Bia, Netinho, iam para lá brincar com os equipamentos dia de sábado. Então, papais e mamães, parem com essa mania de chegar na hora do jantar e dizer hoje o dia foi horrível, hoje eu briguei com fulano, cicrano, só falando coisa ruim da empresa. E aí, quando o filho começa a criar o pescoço um pouco mais duro, diz, ei, vamos trabalhar sábado com o papai? Quero não. Então, entender que você é um influenciador também da vida do seu filho, influenciá-lo de tal forma que ele queira, sim, vislumbrar um futuro profissional dentro da empresa é fabuloso. Mas tem que conversar, Gêner. Tem que aprender a conversar no lugar certo e na hora certa. É uma boa dica. Eu não imaginei que você fosse dizer isso nunca, né? É porque normalmente as pessoas realmente não conversam, sobretudo nas famílias, né? Em que momento uma empresa familiar ela precisa começar a pensar em governança e profissionalização? Fantástico, desde a mais tenra infância dos teus filhos. Você hoje é jovem, não pensa em sucessão, está aí na casa dos seus 30, 40 anos, mas teus filhos já estão ali do teu lado. Tem que começar a pensar
em governança, em sucessão. Porque assim, não é que aos 40 anos eu vou ficar sem dormir pensando qual é o futuro da minha empresa quando eu não quiser. É que eu preparo hoje para esse CEO do futuro, esse diretor do futuro, que é o meu filho ou minha filha, poderem sentar na minha cadeira. É dizer que quanto mais cedo eu paro para pensar, mais eu posso fazer como Gilvan Trigueiro, que dizia que influenciava os filhos desde a mais tenra infância. Tem uma história emblemática de um grande empresário do Estado, Werneck. Eu acho que eu não falto com... Werneck me contou uma história uma vez, Werneck. Dizem que eu conto a história melhor do que a verdade, não me desminta. Mas Werneck disse que uma oportunidade foi fazer um curso do IBGC em São Paulo, pensando que era uma coisa, e quando chega lá descobre que era governança. E ele era o mais jovem dentro de sala, tinha 45, 46 anos. E os filhos tudo adolescente, jovenzinho. E ele disse que foi questionado pelo professor: o que é que você faz aqui? Quando uma turma de fundadores pensando aí na sucessão dos seus filhos. Aí ele disse: eu vim, na verdade, errado para o curso. Eu pensava que era outra coisa, mas eu estou gostando do que eu estou vendo aqui. E Werneck começou a falar sobre sucessão quando tinha 45, 46 anos. E os filhos jovens, ele jogou o dinheiro dele, o tempo dele fora em São Paulo de forma alguma. Hoje a empresa, a WT, ela está no patamar que está, porque ele é cercado dos dois filhos num nível de competência incrível, porque ele preparou, ele se preparou para receber esses filhos dentro da empresa. Ele influenciou positivamente os filhos, que são hoje os braços direito e esquerdo dele. Então, não tem época para começar a pensar sobre o assunto. Por outro lado, é dizer assim: poxa, meus filhos hoje estão adultos, eu hoje estou com 60 anos e não quero trabalhar com a mesma energia e afinco quando eu tiver com 70. Eu quero diminuir meu ritmo. Como é que eu faço? E é hora também de se conversar sobre isso, porque se esse assunto, acredite, ele pode não ter sido conversado na mesa, no birô, na mesa do trabalho, mas foi conversado na cama na hora de dormir, os filhos com a nora ou a filha com o genro. Sim. Porque isso é algo que angustia qualquer segunda geração. O processo de sucessão dentro da empresa, analisando sob a ótica do futuro, ele é mais importante para o futuro da empresa ou para o futuro dos sucessores? Excelente pergunta, Jenner Tinoco. Você me cria, filosoficamente falando, a grande questão que bate nos sucessores. O que eu vou ser quando crescer? E isso às vezes bate lá nos 40 anos de idade, quando meu pai está lá com os seus 70 e eu digo: gente, eu investi aí metade da minha vida nessa empresa e eu não sei, eu não sei se essa empresa tem futuro. Papai não deixa eu implantar muitas coisas que eu preciso, não porque eu quero, mas porque a empresa necessita. O mundo mudou, né? Oi? O mundo mudou e mudou muito rápido, né? E mudou muito rápido. Agora tem a IA, o mundo digital, as inteligências, né? Por isso que é tão importante, mas tão importante, que aprendam a sentar ao redor da mesa para conversar, Jenner. Se você disser sempre qual é o trabalho que tu faz, eu ensino as famílias a conversarem e a se escutarem. E muitas vezes eu entro também para falar, mas como é importante, você falou uma palavra aí, conflito. Sim. Conflito é importante. Uma empresa que fala e 5 balançam a cabeça, 5 são dispensáveis. Conflito é bom, agora eu preciso saber... É o conflito que provoca a alavancagem da empresa. É isso. Tá. Como fazer isso? É isso que eu levo para dentro das empresas. Como é que a gente pode dar uma orientação a quem tem uma empresa, quem está aqui agora com a gente, vamos supor, aqui está lá em Macau, a pessoa está assistindo aqui agora e tem uma empresa familiar. Qual é a dica? A dica é: você precisa liderar o teu futuro, porque empreendedor não se aposenta, ele não se aposenta, ele se reinventa. Ele não tem inteligência emocional passiva. A inteligência emocional dele é ativa. Tem que estar fazendo alguma coisa. Pois é. Não é? E aí esse reinventar se passa, inclusive, por se ver num outro papel.
Se um dia você foi o jogador, o capitão do time, que preparava, que mandava o lateral direito avançar, aquele capitão que tomava a frente de tudo, agora você vem para o banco do técnico e você vai gerir esse time de fora, com um olhar que muitas vezes você precisava ter e não conseguia, porque estava tão envolto no jogo. Você vai conseguir ver coisas que você não conseguia antes. Se distanciar para enxergar melhor. Pois é. Nós precisamos fazer um breve intervalo. Vamos lá. E voltamos já conversando aqui com o CMTMN, um papo interessantíssimo aqui sobre sucessão nas empresas familiares. É bem rapidinho. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Eu hoje estou conversando aqui com o consultor CMTMN, que é uma figura do mercado que atua num segmento de mercado quase que exclusivo, é um quixote, lutando aí para mostrar às empresas familiares a importância de uma sucessão bem planejada e bem feita. Sêmio, a gente vê muito problemas. Às vezes o pai, fundador da empresa, ele está lá, põe os filhos e aí começa a ter choque entre pais e filhos por discordância de métodos, de processos, de visão. E muitas vezes os filhos, e eu posso falar, que é uma visão de filho, muitas vezes os filhos têm uma visão completamente inversa da dos pais, porque o filho tem mais qualificação, tem mais formação, tem mais imersão dentro das empresas, até viajou para fazer prospecção, para ver negócio, para conhecer, enfim. Qual é o conselho aos filhos e não aos pais? A gente está falando sobre uma ótica. Verdade. Eu queria fazer o seguinte, você que é filho, o que é que você diria? Você que é filho, respeite a história do seu pai, a história que trouxe a empresa até os dias de hoje. Agora, e aprenda a conjugar um mantra que a gente, quando convidados à intimidade de uma empresa familiar, porque não deixa de ser a intimidade de uma família. É uma extensão da casa, né? É uma extensão da casa. Eu falo sempre sobre isso. A empresa é a extensão da família, da casa. Então, fica quase que uma coisa só. Não é por aí, né? É por aí e a história do mantra, Gêner, ao longo dos anos, afinal, 2 décadas, você falava aí o termo quase quixotesco, trabalhar esses temas. Muitas vezes, lá no início, nós éramos convidados para ir para dentro de uma empresa familiar por outras demandas, competências que até hoje nós dominamos, como planejamento estratégico, como processos internos. A gente terminava sendo contratado para outras coisas. E quando começava aquele envolvimento com a família, nascia a dor de começar a trabalhar a governança para que eles... O que nada mais é governança do que fazer o que tem que ser feito da maneira que tem que ser feita. Em outras palavras, tem problema de conversar sobre negócios no almoço de domingo? Tem. O que cabe a um pai ou um filho que traz esse tópico? Quer dizer, pai, sabe a troca daquele caminhãozinho que a gente precisa fazer? Me lembra amanhã da gente conversar na empresa? Acabou. Não é justo que eu leve assuntos de negócios que para o meu irmão que não trabalha na empresa, ou minha mãe que está atrás de curtir os netos, não é justo que eu fique falando de negócios o tempo todo dentro de casa. Como caminho inverso. Eu não posso estar levando problemas de casa para o trabalho. Tem um artigo que eu escrevi há muitos anos, está na internet, quem quiser pode procurar, que diz assim, família, negócios à parte. Que não é dizendo que eu não quero os membros da minha família dentro do negócio, mas dizendo assim, eu preciso entender que eu tenho que tratar a família como família e eu tenho que entender, trabalhar o negócio como negócio. Em culturas como a japonesa, a empresa é mais valiosa do que a família. E eu não estou aqui para julgar a cultura japonesa, porque no Brasil é o inverso. Se minha família é infinitamente mais valiosa do que a empresa, eu tenho que entender que se eu não arrumar esses elos entre os meus filhos, que foram criados como irmãos, não como sócios, mas um dia serão. Um dia, a tendência natural da vida, às vezes eu sou expulso, eu já fui expulso. Eu tive o desprazer de uma única vez, graças a Deus, mas de ter sido convidado a me retirar de uma empresa familiar, porque o cara dizia que eu falava de morte. Eu não estou falando de morte, eu estou falando que é a tendência natural. Estou falando para você, sucessor, que você tem a bela missão, não é de continuar o legado do teu pai, é de fazer ele sobreviver
para passar para os teus filhos. Estou dizendo que a tua grande missão, se a grande missão do teu pai e tua mãe como fundadores foi fazer essa empresa pujante e sobreviver e criar uma família como você foi criado a partir daquela empresa, o que eu estou dizendo é que a tua missão é fazer com que essa empresa prospere para que seja passado de geração a geração. Eu estou, coincidentemente, com um relógio que pertenceu ao meu pai aqui. Que eu conheci, pronto, seu figuraça. Pois é. E eu virei para o meu irmão, quando eu comecei a usar meu relógio, eu disse, olha, eu não sou o dono do relógio. Eu sou o guardião desse relógio para o meu sobrinho. Sim. Porque eu não tenho um filho homem, né? Sim. Eu digo, olha, esse relógio vai para seu filho. O filho do seu irmão. O seu filho. Então, é dizer assim, a você, segunda geração, o que é que você precisa fazer para esse legado, esse bastão que seu pai ou sua mãe lhe entrega, passe para os seus filhos? Essa é a sua grande missão. E para isso vai ter que ter inteligência emocional. Inteligência emocional de entender, se colocar no lugar do teu pai, da tua mãe. A gente tem falado muito da figura do fundador homem, mas o que no Rio Grande do Norte a gente tem de mulheres que abriram negócios, que prosperam e que vão passar de geração em geração, é dizer que sim, as mamães, você ama infinitamente teus filhos, um amor incondicional. Agora, na empresa tem que saber conduzir esse amor. E lembrando, ao segunda geração, a sociedade de irmãos, uma vez que essa empresa prospere, vai virar um dia a sociedade de primos. Sim. E essa sociedade de primos, se não tiver governança, não dura. Eu estou falando não só de sucessor. Terceira geração, né? Terceira geração, sociedade de primos. Se acaba. Se acaba. E se não preparar através da governança, fazer o que tem que ser feito da maneira que tem que ser feita, se não tiver governança, não dura. Nenhuma empresa que dura 3, 4, 5 gerações, porque temos sim no Brasil excelentes exemplos para falar desses tópicos, nenhuma consegue durar sem fazer o que tem que ser feito da maneira que tem que ser feito. Sêmio, em empresas em geral, há alguns problemas que não estão ligados diretamente ao processo. Nas empresas familiares também. E eu queria que você me dissesse o seguinte, quem é pior para as empresas, a vaidade ou a arrogância? Para as empresas familiares, né? Para as empresas familiares. Nessas relações que você tem de discussão interna, o que é pior? É senso comum entre os especialistas em empresas familiares, os principais autores no Brasil ou fora do Brasil, que o nível de briga nas empresas familiares tem dois componentes. Ou dinheiro ou poder. Sim. E o poder tem muito essa cara aí, da arrogância ou do seu snob. Da vaidade. A vaidade, obrigado. A vaidade. Quando você se despe do poder, você não... O poder, ele é situacional. E você entende que o poder, ele é situacional. Mas que quando você tem a legitimidade verdadeira do poder, um fundador... que não é para ir para casa, botar o pijama e se aposentar, é para se ressignificar. É no papel de, por exemplo, presidente do conselho de família e do presidente do conselho da empresa. É de não trabalhar todo dia, é poder, por exemplo, como queridos fundadores que eu acompanho ao longo desses anos, dizerem, meu expediente vai até às 9 da manhã, porque eu chego pela manhã, participo de reuniões, delego as coisas todas e tenho agora qualidade de vida para fazer o que eu quiser com o resto do meu dia, inclusive ficar na empresa. Agora, entender que na hora que alguém, e principalmente os funcionários mais antigos, porque são aqueles que mais podam o poder da nova geração, tá bom? É Sim. Aquele gerente que tem mais tempo de empresa do que o cara tem de vida. Então, muitas vezes ele vira e diz, recebe um não do novo chefe, e aí faz o bypass e vai direto ao antigo fundador. Afinal, ele é o dono de tudo. É dizer que por isso que a governança é tão importante, para ressignificar o fundador nesse novo papel, para que ele tenha, sim, voz de comando, mas não necessariamente do dia a dia. Ele decide o macro, o micro, quem decide é o sucessor. A gente tem na figura do fundador o papel de nunca sair da empresa, nunca, nem no dia que mais materialmente ele não esteja na empresa, no dia que falecer, Sim. com os valores dele. O que é que ele acredita verdadeiramente que é importante para aquela empresa. É importante escrever isso? É fundamental. Botar lá na frente da empresa. Porque é o seguinte, toda empresa tem uma cultura que ela não está clara, mas ela tem a cultura. Tem.
Ela tem a visão, ela tem a missão, tem tudo. Tem tudo. Só que nem todas se expõem lá com clareza na porta dela, na entrada, né? Olha, e o nosso trabalho, ele acompanha as empresas entre 6 meses a 1 ano. Esse trabalho todo depois é materializado num livro. Sim. E o livro não é para ficar numa prateleira ou dentro de uma gaveta. Esse livro deve ser revisitado várias vezes, principalmente, sabe pelo quê? Pelos meus netos. Afinal, aqueles filhos viveram e conviveram comigo a vida inteira, mas os netos já vão me pegar numa faixa aí de idade em que talvez não convivam mais com tanta energia. Como eu me perpetuo, meu legado, aquilo que eu construí empresarialmente, como ele se perpetua através dos meus netos, assim, escrevendo, filmando às vezes, como não, filme, mas é de cara dizer assim, parece poético. Mas, sim, todo o trabalho que a gente faz conclui-se com um livro. Um livro onde se conta a história da família, da empresa e tem missão, visão e valores, não é da empresa, é da família. Da família. Então, é algo que a gente para e diz, como assim, você quer falar sobre missão da empresa? A gente já tem. Aí eu digo, não, eu quero saber o que é que você quer para a sua família daqui a 5 anos. Quais são os valores que no dia que você não estiver mais aqui, vai unir os teus filhos em torno da árvore de Natal? Ou eles só hoje vão para a árvore de Natal porque tem vocês, sabe? É a dispersão que a gente enxerga isso. Morreu a cabeça, há um afastamento. Isso pode acabar. Pode acabar, Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, porque a gente mais básica. Qual é a importância da empresa para você? Todo o seu trabalho é focado em empresas, em sucessão, essas coisas interessantes. Eu acho que isso estimula muitas pessoas a assistir, mas eu quero pegar o outro lado, que é para estimular as pessoas a abrirem empresas. Ótimo. E você me provoca, eu que sou um apaixonado por esse universo. É dizer que é muito dá muita satisfação empreender, tá? Você plantar, ver a planta crescer, colher esses frutos do teu trabalho. Qual a importância da empresa? E aí eu falo para empresas familiares. Não tem nada mais gratificante do que você ver um filho ou um neto fazendo um trabalho naquela empresa que você um dia construiu. E essas palavras não são minhas, afinal, minha filha não tem nem idade de estar trabalhando comigo. Isso eu vivo e respiro dentro das empresas familiares. A satisfação que é mútua, de ver que eu tenho o orgulho do meu pai, porque eu consigo hoje desempenhar a função, às vezes de melhor forma do que ele, e ele sim reconhece, porque ele reconhece em mim ele. Eu sou ele. Eu sou a melhor versão dele. Quando esse tipo de amor e completude existe, é um nível de satisfação incrível. A você você falou da história lá de Macau, a você que está aí no interior do nosso estado do Rio Grande do Norte, que empreende através de sua empresa familiar, prepare seus filhos para um dia bem lhe suceder. Você não pode querer fazer todos os papéis da empresa, não dando espaço para aqueles que vêm depois de você. Sabe por quê? Porque um dia a idade vai cobrar o tempo. Você não vai ter a mesma energia de se dedicar como se dedica hoje. Isso significa dizer, Gênio, em outras palavras, assim, empresas foram feitas para prosperar. E só prospera se você bem preparar o terreno através dos seus sucessores para que essa empresa continue por séculos. Por que não? Tem que ser assim. O tempo voou. Eu agradeço muito a sua participação, concordo com tudo que você disse sobre a empresa, acho o papo muito interessante, eu achei ótima participação. Maravilha, olha, dizer que a gente vai realizar agora, no final de abril, 29 de abril, Teatro de Riachuelo, o maior evento de empresa familiar do Norte e Nordeste do Brasil. Pô, que bacana, 1000 empresários familiares em torno de temas que vão de 1 da tarde até às 10 da noite. Organize-se para você participar desse, que é o maior. O melhor, vários cases locais, cases de nível nacional. Vai ser um evento importantíssimo, você e toda a sua família. Entra lá no @Famílias Empreendedoras. O Mundo dos Negócios fica por aqui, agradeço muito a sua participação. A você, um excelente final de domingo, uma excelente semana. Aproveite a vida, curta a vida, que a vida é curta. É o nosso mantra aqui, para que a gente não fique só carregando pedras, mas também a gente possa se divertir, porque afinal de contas nós viemos para o mundo para curtir a vida. No domingo que vem estaremos aqui de volta com mais um programa Mundo dos Negócios. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades.